pesquisa mais recente é da doutora Mary Relling, em diferentes partes dos Estados Unidos, olhando aspectos de farmacogenômica dentro dos Estados Unidos. E os resultados desse trabalho, então, da procura para a excelência nesse estudo, ou nesse projeto do Sandio. Como vocês podem ver aqui, a sobrevida dos pacientes em 1962, principalmente leucemia e algumas outras doenças, era muito baixa. E hoje ela está extremamente alta comparada com o início, e isso vocês podem notar em vários tratamentos de câncer na infância. Ele é paralelo àquele que existe nos Estados Unidos hoje, onde mostra que esse é um dado do CIR, que é um registro de base populacional, que mostra então a incidência das condições de câncer pediátrico mantendo mais ou menos constante e a mortalidade diminuindo mais ou menos a 20%, sugerindo então que 80% dos pacientes estão sobrevivendo hoje com os tratamentos de câncer. Esse foi um aspecto muito importante do Sandio recentemente, a publicação que valeu no New England e que mostra a sobrevida de crianças com leucemia linfóide aguda, com 94% de sobrevida, e o grande marco aqui foi que eliminou a irradiação do sistema nervoso central como um componente do tratamento. Então isso é um avanço muito grande para eliminar as sequelas a longo prazo dos pacientes. Então uma sobrevida excelente e uma eliminação de uma alteração de radiação no sistema nervoso central. Com relação à investigação e pesquisa, o Sandio também tem participado de uma forma muito excelente, vamos dizer assim. Aqui, comparado com várias outras instituições, vocês podem notar o índice em que o impacto das publicações do Sandio em relação a outras instituições que são semelhantes àquela do Sandio. E um aspecto interessante é quando comparado, por exemplo, com o grupo COG, que é o centro que coordena vários protocolos nos Estados Unidos, o Sandio, por 400 pacientes, a publicação em média por 100 pacientes é 40,7. Com os 400 pacientes que entram no semestre, comparado com 1,5 do número de pacientes que entram no grupo COG. Então, de novo, essa é a atitude, não é só o número, mas é a atitude de procurar pela excelência, que é importante em termos de estabelecer aqueles parâmetros de comparação. Esse é o Sandio de hoje, com 3.400 funcionários, um terço deles proporciona assistência direta ao paciente e são mantidos com fundos financeiros da Alzheimer. Essa é uma das 3 casas que proporciona abrigo aos pais e pacientes que vêm de outras localidades. Essa é a Target House, doada com dinheiro de filantropia. Então, se a gente perguntar quais são os desafios atuais nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, e particularmente no Sandio, é claro que aumentar a taxa de cura para pacientes que as doenças ainda são resistentes aos tratamentos habituais, mas importante também são aquelas estratégias para reduzir o impacto dos efeitos colaterais ao longo tempo, como foi mostrado aqui no pôster que ganhou o número 1, e também reintegrar os sobreviventes na comunidade para eles serem participantes produtivos. Então, é claro que para esse tipo de coisa, qual seria a resposta de um centro como o Sandio de investigação e pesquisa? Então, um dos projetos maiores do Sandio de hoje é de fazer sequência total do genoma de cânceres infantil e, com isso, determinar as vias metabólicas que estão alteradas e desenvolver dentro do próprio Sandio, ou em colaboração com outros parceiros,
de medicações e targets que podem afetar aquelas alterações, aqueles passos metabólicos. Dessa forma, o tratamento poderá ser mais específico, então mais efetivo e com diminuição dos efeitos colaterais ao longo prazo. E a respeito da condição global. Muito bem, aqui nós temos 400 pacientes, 80% de cura. Em Canadá, 500 pacientes, 80% de cura. Tudo bem. Mas se a gente olhar o mundo, 160 mil casos de câncer por ano. E a sobrevida média é de 20%. Então, se a gente falar de uma atitude global, qual será então o posicionamento dentro da nossa instituição com relação a isso? O primeiro aspecto é entender que cada país que tem um tratamento efetivo de câncer, como o Canadá e os Estados Unidos, eles se parecem em várias situações. Países em desenvolvimento, cada um deles difere um pouco do outro. Então pode ter mais recursos em uma determinada área em um e menos na outra. Em outro país vão se encontrar outras potencialidades e outras problemáticas. Então cada país, para desenvolver um programa de oncologia pediátrica, tem que fazer um inventário muito bem feito das condições locais e fazer uma estratégia de como atacar aqueles problemas e as prioridades. Então, nessa missão do Sandilde para o internacional, nós pretendemos melhorar os índices mundiais de sobrevida de crianças com câncer e promover projetos de demonstrações nesses locais. Nós estamos também muito envolvidos em trabalhar de um modo global com as agências internacionais que suportam, que financiam a saúde, porque a gente quer evitar que o câncer infantil e outras doenças não infecciosas crônicas saiam da lista de outros quando listadas entre as prioridades de doença. Então esse diminutivo outros é uma parte importante, é onde o Sandilde posiciona com aqueles outros indivíduos de ICC ou da WHO que querem mudar esse aspecto. Mas então, para mudar esse aspecto, a gente tem que ter também uma noção importante de como que é a medicina, como que são as causas de mortalidade em outros países, quando a gente olha isso globalmente. Então, aqui está uma avaliação da mortalidade de crianças antes de completar 5 anos. Então, nesses países aqui amarelos, a mortalidade é bastante elevada. Então, vamos ver um exemplo aqui no meio da África, num país que chama Malawi. Então, nesse país, por dia, eles têm 150 admissões por dia. E essas são as doenças: malária, pneumonia, diarreia. Enquanto que um dia sim, um dia não, chega um paciente com um tumor. Então teria que haver um plano e uma estratégia que proporcionasse não só o atendimento desses pacientes, mas que permitisse também um adequado tratamento desses aqui. De forma que, se não fosse possível curar, pelo menos diminuir o sofrimento.